A caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Essa frase de Joseph Campbell passou pela minha mente essa semana, me trazendo uma flecha certeira em algo que eu precisava muito e eu nem estava dando muita atenção, que era justamente entrar na minha caverna interior. Esse vídeo é sobre morte e renascimento, ciclos e a coragem de se amar profundamente. Bom, hoje é domingo à noite e há exatamente 48 horas eu me desconectei total do meu celular, do meu computador. Aqui em casa nem tem televisão, então eu me desconectei total das tecnologias e do externo e decidi fazer um mergulho na minha caverna interior. Eu venho vivendo o final de um ciclo na minha vida e esse ciclo tá sendo bem desafiador, assim, encerrar justamente porque era algo que eu não esperava, não planejava, não gostaria que tivesse encerrando. Então gerou uma certa resistência e até um certo apego. Em decorrência disso, eu decidi viver o luto. E, bom, há 7 anos trabalhando como mentora de empoderamento feminino, eu sempre falo para as minhas alunas: vivam o luto, mergulhem nisso. E fui lá então e decidi viver aquilo que eu também falava. E nessas 48 horas totalmente desconectada, eu tive presentes imensuráveis. Tudo começou com um plano de ficar apenas 24 horas desconectada do celular e sem falar com ninguém, totalmente em silêncio aqui em casa, vivendo o meu casulo. Era sexta-feira de noite, eu desliguei o celular, ou seja, não era só a detox de redes sociais, era o celular. Eu desliguei o celular, não tinha foto, não tinha nem horário. Detalhe que aqui em casa não tem relógio, então eu não sabia nem a hora que era. Fui dormir, desliguei o celular, né? Meditei um pouco, li e fui dormir. Acordei no sábado pela manhã e a primeira coisa que aconteceu foi vir a minha lua, o meu sangue. Eu fiquei menstruada. E aquilo foi uma sensação de tipo, que delícia, é isso. Era bem isso que eu precisava. Entrar nesse espaço de morte, de soltar, de deixar ir e de me regenerar nessa grande caverna, enfrentar os meus medos, as minhas sombras, os meus apegos e olhar para mim. Ó, até começou a chover aqui, a natureza é muito maravilhosa. Bom, e aí naquele primeiro dia, nas primeiras 24 horas, foi muito difícil. Eu me senti extremamente ansiosa, eu pude perceber que tudo eu queria pegar o celular, mas eu não podia porque ele estava desligado. Eu não escutei músicas também, então eu desconectei total, né? Eu fiquei em silêncio, não falei, não interagi com nenhuma pessoa. E foi assim bem difícil. As primeiras horas, estava sentindo aquele desconforto da menstruação descendo. Fiquei literal em alguns momentos em posição fetal, assim, só tipo existindo. Bom, no período da noite, ao invés de encerrar o meu ciclo do silêncio e simplesmente concluir as 24 horas que era o proposto, eu tive uma surpresa muito maravilhosa que veio uma pessoa incrível aqui em casa. Detalhe, ela veio aqui na minha casa sem mandar mensagem, não sei se mandou mensagem, não. Eu acabei de ligar o celular e a única coisa que eu fiz foi dar o play e gravar esse vídeo pra vocês. Então eu não olhei nada ainda. Eu ainda estou totalmente desconectada de tudo. Mas eu não sei se ela mandou mensagem ou não, eu sei que ela veio aqui, ela me fez um convite pra ir num ritual. Um ritual de autoconhecimento, um estudo. E foi aí que eu decidi, então, ok, eu vou nessa experiência
e vou continuar desconectada do celular. Fui no ritual, foi maravilhoso, vivi assim uma clareza gigantesca sobre o fim desse ciclo, por que tá se encerrando, o que espera, sabe? Coisas inesperadas estão por vir que eu precisava soltar aquele ciclo para que essas novas coisas acontecessem. Enfim, voltei para casa, dormi e hoje de manhã, então hoje domingo, né? Eu pude viver mais profundamente uma conexão comigo mesma. Passou aquela primeira resistência do início de ansiedade e tudo mais, e pude perceber algumas questões que eu anotei e vou compartilhar com vocês. Bom, resumidamente, eu dei um reset na minha vida em 48 horas. Eu senti, primeira coisa, foi a observação da minha mente. Eu pude, aquilo que no yoga a gente fala sobre observar o observador, pois é, eu pude observar profundamente a minha mente, porque não tinha distrações, não tinha fugas, era eu comigo mesma. E eu pude perceber a qualidade dos meus pensamentos. Sem me identificar com eles, pude ver que muitos eram assim pensamentos de muita baixa frequência, pensamentos muito inconscientes assim e até desqualificados mesmo, sabe? Pensamentos que não eram positivos. Então ali eu pude observar a minha mente e até mesmo fazer uma reprogramação mental, que é requalificar os meus pensamentos e escolher novos pensamentos. Eu vi que eu pegava muito o celular por tédio. Eu lembro que no primeiro dia, no sábado, de sexta para sábado, enfim, sábado o dia inteiro, eu queria muito pegar o celular por tédio. Sabe aquela coisa de impaciência de ter que esperar? Eu vou fazer uma comida, enquanto a comida fica pronta, eu pego o celular. Eu vou, sei lá, dar uma caminhada, vou com o celular na mão. Vou tirar uma foto, tudo que é tirar foto. Vocês já perceberam, gente, que a gente tira fotos, que a gente sequer olha de novo? A gente gasta um tempo, investe um tempo, a nossa energia sagrada para ir lá e fazer uma foto, e às vezes investe ali em fazer foto, vídeo e tal, e nunca mais sequer olha para esses registros. É um tempo totalmente gasto em vão. E essa fuga de não conseguir lidar com o tédio? Sem o celular eu pude sustentar o vazio. Lidar com o tédio é sustentar o vazio, entender que existem momentos onde a gente vai fazer nada, que a gente vai só esperar um pouco que a outra coisa vai acontecer em breve e a gente vai esperar. Eu pude ter uma cura muito profunda com a minha ansiedade, de praticar o yoga no sentido dos pranayamas, respiração, de perceber que a minha respiração era uma chave para a cura dessa ansiedade, que eu não precisava ficar pegando o celular o tempo inteiro para me distrair. E eu percebi também que cada vez que eu pegava o celular, ao invés de só dar uma distraída rápida, eu ficava muito mais tempo do que eu imaginava. É ou não é? Quando você pega o celular, você consegue só fazer o que você tem para fazer realmente? Que você pensou assim, eu vou pegar e vou só mandar uma mensagem. Você consegue? Eu pude perceber que eu não fazia isso, eu não conseguia fazer isso. Eu ia lá, mandava uma mensagem, daí já via uma notificação, daí já ia conferir o Instagram, daí quando vê, uma coisa que era para durar 2 minutos se passava 10, 15, 20, às vezes meia hora viajando na maionese, sendo totalmente sugada, né? Tendo o sequestro da minha consciência. Minha consciência sendo sequestrada. Não era eu que consumia um conteúdo, era o conteúdo que me consumia. Bom, outras coisas lindas que eu pude perceber. Uma conexão muito profunda com a natureza externa, de não saber que horas são. Então eu acordei totalmente natural, sem despertador, sem nada. Eu vi que já era dia, já era claro. Aí eu pude ir lá fora, olhar para o sol e pela posição do sol ter uma ideia mais ou menos, que hora será que é? Porque eu não sabia a hora. E foi muito lindo, assim, poder me guiar olhando para a natureza, observando o sol, observando as árvores. Graças a Deus, eu moro aqui num local
repleto de natureza, árvores, pássaros. Eu escutava os pássaros como se eles falassem comigo. Teve momentos onde eu pude tentar adivinhar o que eles estavam falando, sabe? Tipo, piu, piu, piu. Aí o outro falava, piu, 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 piu. Eu pensava, nossa, será que ele tá mandando uma mensagem pro outro? Tipo, ah, vai chover, amigo. Se esconde embaixo das folhas. Ah, enfim, eu me conectei muito profundamente com a natureza, pude perceber muito forte os detalhes, sabe? As formigas, as folhas batendo na copa das árvores, as nuvens passando. Eu fiz a minha prática de yoga bem completa, tanto no sábado de manhã quanto hoje, domingo de manhã. E enquanto eu praticava, eu olhava para o céu e as nuvens passando, assim, foi assim um espetáculo, assim, de me sentir mais conectada com a natureza e ao mesmo tempo com Deus, com a deusa, com a grande mãe terra. Pude respirar, sabe? Respirar e sentir o ar entrando de verdade, não só aquela respiração curtinha que a gente fica no estado de ansiedade. Porque esse casulo, essa caverna, ela vem como um chamado não só desse luto, desse ciclo que se encerra, mas também porque eu tava sentindo muita ansiedade, assim, muito, uma sensação assim que, nossa, parecia que eu ia explodir a qualquer momento. Também tava numa TPM, né, claro, tudo favorável para essas sensações, mas foi assim no momento perfeito para eu poder voltar para o estado de presença. E ao me reconectar com a natureza externa, eu também pude me reconectar com a minha natureza interna, com o meu corpo, no sentido de comer. Eu não sabia que hora que era, então eu não sabia se era o horário do almoço, se era o horário do lanche, se ainda era café da manhã. Então eu pude comer a hora que o meu corpo sentiu verdadeira fome. Não só porque tinha que comer porque é meio-dia, sabe? Às vezes a gente se coloca dentro de caixas e acaba indo além daquilo que o nosso corpo necessita e até se intoxicando, se desregulando. Eu pude também dormir quando eu sentia vontade, então tive momentos de cochilo no meio do dia. Tava sangrando litros também, né? Meu corpo tava pedindo uma regeneração. E eu tive momentos de dormir à noite onde eu nem sabia que hora que era. Acordar, não sabia que hora que eu acordei. Então, acordar quando o meu corpo sentiu vontade. Não porque era um determinado horário e eu tinha que acordar, porque tinha um despertador. Claro, eu decidi fazer isso no final de semana, onde eu não tinha tarefas importantes. A minha filha Eva foi passar o final de semana com o pai dela. Eu comuniquei a ele, deixei até um código de emergência, caso ele precisasse de mim, teria como alguém vir aqui e comunicar. Enfim, soltei tudo. E por falar na Eva, foi a pessoa que eu mais pensei nessas 48 horas, porque em vários momentos eu pensava nela, como mãe, aquele instinto de, será que ela tá bem? Será que ela precisa de mim? Uma saudade, uma vontade de ligar, uma vontade de perguntar se ela tava bem, assim, de perguntar pro pai dela. Só que, ok, ela já vai com ele há bastante tempo e eles têm uma relação maravilhosa, então por muitos momentos eu pensei, não, ele é pai, ele vai dar conta, ele consegue, tá tudo certo, eu solto o controle. Nesse período todo eu pude ver muitas sombras minhas, sabe? Muitas coisas assim que eu não tava vendo porque eu me distraía o tempo inteiro no celular. Principalmente a ansiedade e o controle. Muita ansiedade, muito controle, assim, esse impulso de querer mentalmente definir as coisas. E eu sem celular, sem relógio, sem nada, sem falar com ninguém, sem ouvir uma musiquinha. A minha cabeça ela podia tecer mil e um caminhos de controles mentais onde eu não ia conseguir ter sucesso neles e aí eu quebrava esses controles e dançava com essas sombras, dei muita risada sozinha. E eu pude perceber, dentre mil coisas, como até mesmo
a natureza externa, interna, os beija-flores. Como teve beija-flor? Nossa, como teve beija-flor aqui do lado de casa. E o beija-flor, ele tem todo esse arquétipo do amor. E eu vi que dentre essas mil e uma coisas, o principal que eu pude aprender foi a me amar. Foi literal a me amar, me aceitar com as minhas sombras, com coisas lindas e iluminadas que eu percebi também em mim, dons, talentos, habilidades, de reconhecer, cara, eu sou muito boa nisso aqui, eu sou boa nisso, hein? Pude me amar, pude me aceitar, de ver, nossa, cara, você é muito ansiosa, olha essa sua mente pirando. Então eu pude aceitar também todas essas partes aí, as boas, as nem tão boas, e foi um trabalho profundo de amor próprio. Então, eu que trabalho com amor próprio para mulheres, eu pude acessar um outro nível que eu tenho certeza que eu vim sendo preparada para viver isso pela minha experiência, mas também para poder partilhar isso com outras mulheres, com as minhas alunas, um nível muito mais profundo de amor próprio. Então, o tesouro que a caverna guardava para mim, literalmente foi o amor próprio. E por fim, queria dizer para vocês o quanto os nossos sentidos, os nossos cinco sentidos e o sexto sentido ficam totalmente sujos, embaçados, obstruídos quando a gente tá o tempo inteiro fugindo para as redes sociais, se intoxicando, olhando para fora. A gente não tá dentro de nós. Então, eu pude escutar melhor a ponto de ouvir os pássaros com profundidade. Eu pude ver melhor, contemplar a natureza. Eu pude sentir cheiros, sabe? Sentir real aquele cheiro e morar naquele cheiro por alguns instantes assim. Cheirei várias flores. Pude contemplar o sabor da comida, que às vezes antes eu comia com o celular até na mão, ou comia meio correndo. Pude, sabe, foi muito tântrico, né? Tantra é a base, é uma cosmovisão que embasa o meu trabalho, então é a base dos meus estudos, e foi muito tântrico nesse sentido de presença e conexão sensorial. Eu pude sentir muito prazer através dos meus sentidos. E aí, magicamente, aconteceu a expansão do meu sexto sentido, que é a minha intuição, que também é uma fonte linda do meu trabalho, que é o ver, é a visão, mas é a visão para além do óbvio, que é essa visão intuitiva que conecta com mensagens, com sinais, com informações que às vezes não estão sendo percebidas. E a minha intuição me trouxe muita sabedoria. Foi como uma mestra, como uma anciã falando assim pra mim: vai por aqui, vai por ali, respira, se conecta, se ama. Então ela vinha falando assim, pra mim é o sopro da deusa nos meus ouvidos, a intuição. Ela vinha falando várias mensagens. E sem tantas distrações eu pude escutar a minha intuição e romper esses véus que me impediam de ver, de sentir profundamente. E a chave de tudo é o amor. Como você se ama é como o mundo vai te amar. Você ensina o mundo aquilo que você merece com aquilo que você dá. Então, se você aí tá vivendo situações que você não gostaria, relações que não te entregam o amor que você merece, é, não só relações afetivas, mas relações de amizade, relações de trabalho. Volta para si, volta para o teu eixo, volta para tua caverna, volta para o teu silêncio, desconecta. Se permita ter momentos de olhar para dentro mesmo que seja desconfortável, porque você pode ter certeza que tem um tesouro gigante te esperando. Eu pedi para as minhas alunas, coloquei como um desafio que elas ficassem um dia. E eu fui lá e viver esse um dia. Eu pude perceber que um dia nem foi suficiente. No segundo dia mesmo é que a magia aconteceu. Claro, nem todo mundo tem 2 dias, né? Assim, que pode ficar mais off, mas testa um pouco, sabe? Se tu não pode 2 dias, testa um dia, testa uma manhã que seja.
tenta viver essa desconexão, porque você pode ter certeza que ela tem um tesouro muito valioso guardado para você. E é isso. Esse vídeo, ele abre uma série de vídeos. Uma das coisas que a minha intuição me disse foi para começar a gravar conteúdos para o YouTube, porque são conteúdos mais longos que não cabem no Instagram da vida. E agora, depois desses 2 dias totalmente desconectada, só peguei e gravei esse vídeo. Eu vou continuar desconectada. Eu só vou mandar mensagem pra ver como que tá minha filha, mas eu vou cultivar mais e mais dessa não necessidade de usar o celular como uma muleta, uma fuga de mim, do meu amor próprio, da minha autoaceitação, da presença, dessa contemplação divina que nasceu desse vazio, desse silêncio, dessa morte. Eu recomendo que você viva uma experiência semelhante também. Limpar é o primeiro pilar do meu método, e eu acredito que esse tipo de detox deve ser como tomar banho. Banho a gente toma todo dia, né? Então, que a gente possa fazer isso, mas não só uma vez na vida, mas com frequência, sabe? Eu vou tentar fazer isso toda semana, talvez não vou conseguir 2 dias, mas eu vou tentar pelo menos toda semana, um momento da semana desconectar total. E observar também o meu comportamento no dia a dia, na prática. Quantas vezes eu me conecto no celular por algum propósito e quantas vezes eu só conecto por tédio. Isso também vai gerar uma chave muito grande para que essa sustentação dessa nova consciência que eu adquiri no vazio, no silêncio, possa acontecer. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixa a sua magia por aí. Em breve teremos mais.